Deus seja sempre glorificado. Amém. Caríssimos irmãos, eu primeiro quero pedir que os irmãos suportem um pouco. Tive que colocar um fundo musical porque está muito barulho lá fora, irmãos. Então, para eu não perder a comunhão. Muitos irmãos às vezes falam para mim não colocar e eu realmente não coloco mais. Difícil colocar, mas hoje eu coloquei aqui esse fundo. Vou tentar abaixar mais um pouquinho, vamos ver como é que fica. Certo, irmãos? Porém, eu vou abaixar mais um pouquinho aqui. Quase talvez, porque eu percebi que o barulho ali diminuiu. E isso aqui, às vezes, nos atrapalha um pouco, irmãos. Talvez vocês nem vão ouvir o fundo, porque o barulho diminuiu. Mas eu coloquei um fundo aqui, irmãos. Esse vídeo, irmãos, trata de um assunto que Deus pôs um desejo no meu coração. Não é que eu tive revelação, nada disso. Nós não julgamos a ninguém, irmãos. Quem julga é a palavra de Deus. Eu não sou juiz, tenho as minhas fraquezas, tenho as minhas faltas, os meus pecados, os meus erros. Alguém dizer que não tem pecado já está mentindo, porque diz a palavra de Deus em João, na Epístola Universal de João, que o homem que diz que não peca, presta bem atenção, irmãos, eu vou ler aqui para que os irmãos entendam o que eu quero dizer, para que ninguém depois venha distorcer. João, primeira epístola do apóstolo de João, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, ok? Então isso quem falou foi o apóstolo João, um apóstolo, e se colocou no lugar de um pecador. Esse homem era um homem santo de Deus, irmãos, um homem que só vivia na obra de Deus, só vivia trabalhando para o Senhor. Mas ele não disse que ele só cometia faltas ou fraquezas. Porque muita gente pensa que pecado, irmão, que pecado é só ato sexual ou outra coisa qualquer. Irmãos, existem muitos tipos de pecado. Você odiar o teu irmão já é um pecado. Você desejar o mal do teu irmão já é um pecado. Você colocar o teu irmão sentado, sem liberdade, irmão, durante anos por causa da sua ignorância, por causa da sua falta de caridade, você já está cometendo um homicídio espiritual, porque aquela alma chora, o dom de Deus às vezes nela está preso, então você já está cometendo um pecado. Se aquela alma clamar a Deus e Deus tiver misericórdia dela, mesmo que ela cometeu alguma coisa, Deus perdoando ela, o Senhor não quer nem saber o que você pensa a respeito dela, certo? Porque o Senhor é dono da obra, não é você, nem eu. Certo, irmãos? Então não devemos julgar, devemos deixar Deus julgar. Quando nós sentimos que a pessoa tem possibilidades, irmão, que a pessoa pode ter até cometido algum erro, certo, irmãos? Algum pecado, às vezes até não é um pecado grave, às vezes a pessoa ficou devendo ou fez um mau negócio e já vai ser sentado. As pessoas não lembram quanto tempo aquele irmão trabalhou sentado. Para quem não entende, irmãos, é o seguinte, tem igrejas que colocam a pessoa em disciplina. Disciplina quer dizer, coloque ele em disciplina lá, ele fica 1 ano, 2 anos ou meses de disciplina e depois ele é analisado a sua causa e vê se ele melhorou, se ele está apto a voltar às suas funções. E aí há um juízo. Está escrito na palavra de Deus que para julgar um presbitério tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Então ali há um julgamento e aí eles deliberam se deve voltar ou não. Esta é a forma correta de um verdadeiro apóstolo, ok? Agora, quando a pessoa joga lá no canto, esquece e ainda fica contente
e ainda os outros viram o rosto, não saudam, não falam mais com aquela pessoa, eles estão matando a alma daquela pessoa. E o homicida não entra no reino dos céus. Então que este pequeno vídeo, irmãos, que eu já comecei assim, que alguém vai achar que eu estou errado, com certeza, sempre aparece um me julgando, achando que eu estou errado. Mas eu já vou dizer para você que acha que eu estou errado, que o seu comentário, se você falar ironicamente, eu já vou apagá-lo e você vai ser removido do canal, ok? Porque eu estou falando o que está escrito aqui. E você não tem contra fatos, não há argumentos. Contra a palavra de Deus não há resistência. Eu estou falando o que está escrito na palavra, certo, irmãos? Então todos os homens estão sujeitos a errar. Porém, há pecados que não podemos nem orar. Qual? O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E você me pergunta, mas qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Ora, irmãos, quem blasfema contra o Espírito Santo, na minha maneira de pensar, irmãos, da minha forma de pensar, ele nem quer saber mais das coisas de Deus. Lhe causa uma repugnância, porque ele já não tem o Espírito de Deus para se aproximar de Deus. Porque para se aproximar de Deus, está escrito, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela deixa de crer, porque o Espírito Santo é que nos faz crer. Sem o Espírito Santo, a pessoa não crê em nada. Sem o Espírito Santo, ela não consegue buscar nada de Deus. Então, não adianta nem orar, porque não vai resolver nada. É isso, irmão. Quando a pessoa abandona o Senhor, vai para lugares fazer oferendas a outros deuses, a coisas malignas, que eu não vou citar aqui. Então logo se percebe, irmão. Mas agora, para todo pecado existe uma esperança, que é Cristo. Porque o sangue de Cristo, ele não pode ser inválido. Ele não pode ser inválido para perdoar esse pecado e aquele não. Agora, é lógico, se a pessoa se baseia neste fato que eu estou falando aqui, então já que Deus vai me perdoar, eu peço perdão hoje, amanhã eu faço de novo, depois eu peço perdão, amanhã eu faço de novo, aí, irmão, você já está inserindo, sabe em quê? Num erro grave. Você já está inserindo numa queda fatal que vai fazer você pecar contra o Espírito Santo, porque você está pisando no sangue de Cristo. E é impossível que aquele que pisa no sangue de Cristo, porque ele já derramou o sangue uma vez por você, você clamou, ele te perdoou pelo sangue, agora você vai e pisa no sangue, aí fica difícil, aí automaticamente o Espírito Santo pode se retirar e você cometer um pecado de blasfêmia. Então, que não haja repetição. Você cometeu um pecado, mas eu já repeti outra vez. Você não sabia? A partir de agora não faça mais. Vai e não peques mais, certo? Aquele que se acha juiz, aquele que se acha capaz, e tem alguns até que derrubam os outros, criam caminhos para tirar outros do seu caminho. Então, por exemplo, isso existe muito em algumas denominações, vocês vão se escandalizar, mas eu vou ter que falar aqui a verdade do Evangelho, nua e crua, irmãos, nua e crua, perdoe a expressão. O Senhor Jesus, irmãos, o próprio Senhor Jesus tinha entre os 12 alguém que queria derrubá-lo, que era Judas. Foi tomado de um espírito maligno. Agora imagine hoje, com milhões e milhões de pessoas cristãs, e que muitos deles ocupam algum cargo eclesiástico em algum lugar, e dentro dessa situação ele quer ter poder absoluto. E se ele ver alguém na sua frente, e ele com a sua ambição, porque o homem é cheio de ambição, irmão. Quando o Espírito de Deus não o toma, eu não digo o homem generalizar toda a humanidade, ou generalizar as nossas caras irmãs de forma alguma. Mas quando você vê alguém querer ter domínio sobre as coisas, sobre o rebanho de Deus, que são as ovelhas do Senhor, você percebe que aquela pessoa, ele está querendo tomar para si o lugar de Cristo. Então essa pessoa, irmãos, com esse espírito, ele não é um bom líder, ele não é um bom administrador das coisas de Deus. Ele se torna, irmãos, fraudulento, avarento, soberbo,
orgulhoso, é a mesma coisa, hipócrita, mentiroso, e não quer mostrar os seus erros, porque ele sabe que se ele mostra os seus erros, ele perde o domínio. E se tem alguém na sua frente, ele vai criar um caminho para que aquele que está acima dele seja retirado, para ele tomar a primeira posição. Isso acontece na Terra, não só dentro de igrejas, mas em todos os lugares onde há esse poder humano. Dentro de governos, de reinados, nós já vimos isso na história, homens que queriam ter domínio sobre raças, sobre nações, queriam exterminar nações. Vemos os exemplos que nós tivemos nas guerras, onde trucidaram pessoas inocentes, nações inteiras, sem motivo nenhum, né? E fizeram coisas horrendas para ter poder. E o poder ainda hoje, o homem, tanto na parte boa, porque tem pessoas que merecem estar num poder, merecem, porque elas dão a glória a Deus, elas não se consideram nada. Mas tem pessoas que são ambiciosas, avarentas, e por isso que diz assim, quando o povo sofre, é porque o governo do povo não está agindo direito. Aí o povo sofre por causa daquele que está lá na frente. E espiritualmente é a mesma coisa, porém, na obra de Deus, que somos nós, não é uma instituição, nós sabemos que existem homens assim. E esses homens que agem desta maneira, automaticamente, irmãos, eles são levados por um espírito que quer que eles tenham domínio, eles querem ser os primeiros, eles querem ser aqueles que comandam. Lógico que toda organização, toda instituição, eu particularmente, irmãos, eu sirvo a Deus não institucionalmente, eu sirvo a Deus em Jesus Cristo. O poder que tem que estar sobre a minha cabeça, não em mim, tem que ser o de Jesus Cristo. Eu não tenho nada, eu não posso fazer nada, e também não estou julgando ninguém. Apenas estou ensinando aquilo que Deus me coloca na minha mente. Eu creio que é Deus, porque está escrito na palavra. Até agora, vocês não viram eu sair nada fora do que está escrito aqui. É impossível que alguém venha me contradizer no que está escrito aqui, a não ser que a pessoa não creia ou que venha pegar um versículo isolado, como é costume de falsos líderes e de falsos apóstolos, torcer a Escritura para a sua própria condenação. Ok? Tenhamos cuidado, Igreja de Cristo, igreja doméstica, igreja que se reúne em casa, igreja casa de oração, igreja... Enfim, irmão, não estou falando em prédios, CNPJ, eu estou falando de igreja, ajuntamento de pessoas. Nós aprendemos, quando era criança, que quando nós íamos a um templo, nós chamávamos de templo, só que nós não tínhamos entendimento, irmãos. Nós chamávamos de igreja e nós não tínhamos entendimento, achávamos que aquele prédio era uma igreja. Hoje, o entendimento de muitos já mudaram. Nós sabemos que aquele prédio apenas é um lugar de reunião, é uma casa de oração. Mas ainda muitos chamam de igreja. Então eu vou chamar de igreja para que vocês possam entender. Porque a igreja, se você for buscar na história, o Senhor Jesus Cristo não construiu nenhum prédio, nem os apóstolos construíram prédios. O Senhor Jesus, ele pregava em pé, ele pregava sentado. Né? Quantas vezes, irmão? Ah, mas não está escrito. Está escrito. Quando aquela mulher foi ser apedrejada por ser apanhada em ato de adultério, o Senhor se encurvou e pregou para eles: quem tiver pecado, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele se encurvou e ficou escrevendo no chão. O Senhor tinha pregado para eles. Então, irmãos, uma pessoa guiada por Deus, ela pode estar sentada numa cadeira, irmão, e de repente Deus pode tomá-la. Ela pode estar debaixo de uma árvore e Deus pode tomá-la para falar com alguém. A palavra de Deus não escolhe lugar para falar com a pessoa, irmão. Deus falou com Jonas, irmão, e ele correu e foi para dentro de um barco em Tarsis, para fugir para Tarsis. Deus mandou ele para Nínive. Mas quando ele chegou no barco,
O Senhor mandou uma tempestade e todos então se apavoraram e o que comandava o navio foi lá e viu Jonas dormindo e disse: clama o teu Deus porque nós vamos perecer. E começaram a indagar quem ele era. Ele disse: meu nome é Jonas e eu sirvo ao Deus que fez o céu e a terra. E eles por certo já conheciam a fama do Eterno. Glória ao nome do Senhor, porque o Eterno não é brincadeira, irmão. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Tem irmãos brincando com o Eterno, brincando de ser crente, brincando de ser pregador, brincando de ser profeta, brincando, glória ao nome santo do Senhor, com as almas. Estes então, não sou eu que estou te julgando, a palavra de Deus julgará cada um de nós. Cada um de nós, eu não estou dizendo que eu não serei julgado, também terei que passar pela peneira do Senhor. Todos nós, não existe nenhum, irmão, dizer assim: eu não vou porque eu já sou santo. Você já pecou. Só de você falar que você é santo. Se eu for firme e fiel, eu vou herdar. Você não sabe se você vai herdar nada. Você só sabe que se você vai herdar, se Deus tiver misericórdia de você, certo? Porque você pode parecer muito fiel, mas você não tem amor, não tem misericórdia, não saúda o teu irmão. Quando você vê uma necessidade, você se esconde, mas quando é para fazer alguma coisa para a tua instituição, você quer ser o primeiro para se aparecer, ok? Então presta bem atenção que isso não é para igreja nenhuma, mas é para todos nós, irmão, certo? E quem tem ouvidos, ouça o que Deus vai me dizer aqui. Eu não sou nenhum profeta, mas eu vou usar a Bíblia, a profecia da Bíblia. Então nós vamos ler agora sobre os falsos apóstolos. Presta atenção, irmãos. Um momento. Uma pergunta, primeiro. Você pode contrariar o que está escrito? Aí você vai me contrariar, porque eu não vou falar nada do que não está escrito. Vou falar tudo o que está escrito, certo? E também não vou me tirar fora, porque eu também sou passivo de cometer erros, igual você. Não temos diferença. Mas aqui vai ter misericórdia, pode ter certeza, vai ter misericórdia, porque o Senhor Jesus, Ele só repreende, só ensina a quem Ele ama, ok? Capítulo 11 de 2 aos Coríntios, diz assim: Oxalá, os falsos apóstolos, oxalá me suportasses um pouco a minha loucura. O apóstolo Paulo já estava delirando, irmão, porque já tinha visto coisas que, meu Deus do céu, só Deus sabe. Suportai-me, porém, ainda. Tinha gente que não estava mais nem suportando pelo que ele falou aqui. Porque estou zeloso de vós. Ser zeloso, fazer o que nós estamos fazendo, não é atacar ninguém. Imagine, ele não falou isso assim, não, ele falou com autoridade. O apóstolo de Deus o homem de Deus tem que ter autoridade. Não é que estou bravo, não é que estou nervoso, não. Eu não estou nada disso. Eu estou falando com a autoridade de Deus e com certeza de que o que está escrito aqui ninguém derruba, irmão, porque é a palavra de Deus. Você pode vir contra mim, mas contra o que está escrito você não pode, não adianta. Nem eu não posso, irmão, ninguém pode. Estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Já pensou que uma pessoa vai buscar uma noiva para apresentar a Cristo, irmão? Ele tem que ter cuidado no caminho, cuidar daquela noiva, para que ela chegue intacta, sem estar machucada, sem ser atacada. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Primeiro, irmãos, primeiro texto, primeiro versículo. Vamos parar nesse aqui e depois nós vamos continuar. Vamos fazer uma análise disso aqui. Se você percebe que aonde você está não há simplicidade mais. Aquela simplicidade que há em Cristo. Ser simples não quer dizer que você está com uma roupa velha, tem que ir com uma roupa velha ou rasgada, não é isso. Pode ir bem arrumado, pode ir bem trajado, mas ser simples, ser uma pessoa prudente e simples, sem querer o mal do próximo, sem querer
denegrir a imagem do próximo, sem querer sem ter xenofobia, achar que você é branco, que você é melhor que o preto, que só o branco pode ter ministério e o negro só pode ter ministério na África. Isso é crime. É crime. Além de ser crime, irmãos, além disso ser crime, isso daí, irmãos, isso aí embrulha o estômago de qualquer um, porque se nós formos cortar a nossa veia, o sangue é vermelho, são nossos irmãos. Eu sou totalmente contra, e a Bíblia é contra, esse tipo de racismo. Quando você vê que este determinado apóstolo, ele foge da simplicidade e ele é racista, ele já não é um apóstolo de Cristo, ele é um falso apóstolo. Você olha no ministério da denominação, você não vê ninguém que ocupa aquele cargo com outra, vamos dizer assim, somente tem que ser daquela nacionalidade. Se for de outra, e pior ainda, se tiver mais inteligência, então dá pena do irmão, porque ele vai ser perseguido mesmo. E eu já vi isso, irmãos que eu considero como irmãos, que eu amo, irmãos, eu amo, porque amo no Espírito Santo, em Jesus Cristo. Não são da mesma cor do que eu, mas eles, irmãos, eles moram no meu coração igual, não tem diferença nenhuma, porque eu sou contra esse tipo de atitude, de racismo, de xenofobia, entendeu, irmãos? Tanto faz ser negro, ser amarelo, ser branco, ser pardo, ser índio, ser chinês, japonês, americano. O Senhor Jesus veio morrer por todos. E se você percebe que um apóstolo desses, eu digo apóstolo, irmão, mas vamos mudar um pouco essa palavra aqui, porque os apóstolos foram 12 só, né? Então aqui está falando de falsos apóstolos porque iriam aparecer outros. Hoje ainda existem homens que se denominam apóstolos, porém isso não é bíblico, porque só teve 12 apóstolos, né? Judas foi substituído, alguém pode dizer teve 13, mas Judas foi substituído e continuou 12. Mas esses obreiros fraudulentos às vezes têm esse pensamento, eles não manifestam falando, mas as suas atitudes demonstram. Se for para escolher um da sua raça, outro de outra raça, ele prefere o da raça dele. Se for para escolher um rico ou um pobre, ele prefere escolher o rico que é amigo dele. Isso é discriminação. Se tal pregador age desta forma, você já percebe que ele é um falso pregador. Começando por aqui. Por quê? Porque ele fugiu da simplicidade que há em Cristo. Isso é fugir da simplicidade que há em Cristo. Quando você vê, irmão, alguém, eu não vou naquele lugar porque lá é muito humilde, lá, eu vou sujar minha roupa quando eu sentar naquele banco, lá o chão é batido, eu prefiro ir naquele outro lugar que tem um prédio, olha, lá tem até elevador. Lá até hoje tem elevador. Tem que ver como que os músicos tocam lá. Você tem que ver que coisa mais linda. Aquele teclado, aquele órgão. Não é que nós vamos colocar coisas ruins dentro de um lugar onde nós nos reunimos. Mas tem pessoas que exageram. A mesma coisa que serve, que tem o mesmo som, que tem o mesmo valor, que é usado, irmãos, com a mesma, vamos dizer assim, da mesma forma para louvar a Deus, que não existe diferença no som, na harmonia, na melodia. Prefere comprar coisas que têm várias opções de sons, várias opções de... é muito mais caro, e tudo aquilo não vai ser usado no sagrado culto a Deus, porque aquilo não pode ser usado, que foge da sacracidade. Certo, irmãos?
ali você percebe que houve uma fuga de simplicidade. Você já percebe no seu sentimento que já se apartou da simplicidade que há em Cristo. Então veja bem, porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Então a pessoa começa a receber aquele Evangelho de prosperidade. Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer isso, vai virar o teu cativeiro. Tudo vai melhorar, é tempo de nós estarmos felizes, porque agora chegou a picada, é tempo de nós estarmos felizes. Quer dizer, irmão, feliz porque chegou a picada? É mais do que a obrigação, irmãos, dos nossos caríssimos cientistas, não é? Homens que estudam para isso, em laboratórios, de criar algum antídoto para poder, vamos dizer assim, diminuir as mortes. E nós vamos ficar felizes? Não há como ficar felizes. Felizes nós ficaríamos se não precisasse nada disso. Como uma pessoa, apóstolo, ou que se diz líder de uma denominação, pode usar esse termo? Eu pergunto para você, e não estou citando o nome de ninguém. Você acha que Cristo faria isso? Você acha que o Senhor Jesus aprova isso? Pensa você. Quantas pessoas que morreram? E eu vou dizer que agora estou feliz. Quer dizer, eu estou feliz e os outros que morreram, como é que fica? As famílias dos enlutados. Quer dizer que eu vou pensar só em mim. Então, não vou pensar nos outros. Ah, chegou para mim os outros que morreram, ó. Era chegada a hora. Deus queria, estava no tempo. É assim que o cristão tem que fazer. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês que eu aprendi. Israel, eu sempre uso exemplo. Israel é um país muito, vamos dizer assim, moderno. É um país que passa por muitas guerras, mas o que eu escutei lá é que eles não ficam contentes, irmãos. Até quando eles vencem, é claro, eles ficam contentes que venceram, mas eles não ficam fazendo festa. Ah, nós vencemos, nós somos mais fortes. Não. Eles agradecem ao Eterno. Porque para eles não querem brigar com ninguém, eles querem viver no cantinho deles lá em paz. Mas tem pessoas, irmão, que quando vence alguma coisa, tem países, não estou citando o nome, que quando vence fazem banquetes, fazem festa e comemoram a vitória e esquecem das famílias que ficaram lá, que morreram, pais, mães, crianças. Graças a Deus, no povo de Israel, eu posso dizer que com as pessoas que eu conversei, eu creio que são pessoas idôneas, porque são pessoas bem mais velhas do que eu, e eles não fazem isso. Eles vão apenas se defender e não atacar. Quando eles atacam, é porque eles já descobriram que tem alguma coisa que vai atacá-los. E há um ditado que diz que a melhor defesa é o ataque. Então eles são obrigados às vezes a atacar para poder, como eles são pequeninos, se eles não se defenderem, não é? E tem pessoas que desejam o mal, desejam que acabe com eles, desejam, e eles estão lá quietos, mas eles desejam, eles querem o mal deles. São espíritos malignos, irmão, que querem criar contendas e guerras. O espírito do anticristo, que já está entrando dentro, sabe da onde? Das instituições religiosas, criando esses espíritos, se alegrando porque já tem um antídoto. Ora, irmão, mesmo com antídoto tem gente morrendo. Bendito o nome santo do Senhor. Quando você vê uma pessoa falar isso, irmão, para mim, pode esquecer. Bendito é o nome santo do Senhor. Não está agindo, está pregando outro evangelho. Está dando glória para um antídoto. Não está lembrando de Jesus Cristo. Está com outro espírito. Então nós não devemos
crer nisso, porque nós já recebemos um evangelho que nós abraçamos. E quando abraçamos o verdadeiro evangelho, com certeza nós sofremos. Veja que o apóstolo Paulo diz: porque penso em que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Irmão, o apóstolo Paulo, ele podia dizer isso, porque ele era um homem com muita sabedoria, tanto terrena como espiritual. Certo, irmãos? E se sou rude na palavra, porque ele estava sendo duro, quer dizer, rude quer dizer, estava sendo duro. Não o sou contudo na ciência. Ele estava sendo duro, rude, mas ele não era contudo na inteligência, na ciência daquilo que ele estava falando. Vocês estão entendendo, irmão? Por quê? Ele disse: mas já em tudo nós temos feito conhecer, já em tudo nós nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Eu me tenho feito conhecer entre vocês, vocês já sabem como eu sou. Eu sou ousado, falo, mas Deus me deu ciência do que eu estou falando. Agora eu falei, pecando, ele disse assim, e você já tem totalmente conhecimento entre vós. Pequei porventura me humilhando? E disse que ele era rude, que ele se humilhou. Pequei porventura me humilhando a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Eu de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Ele não cobrou nada. Ele podia cobrar, irmãos. Não é que ele podia cobrar. Ele foi diante de alguns irmãos. Bom, eu vou ler aqui, vocês vão ver. Porventura eu pequei por me humilhar a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Quer dizer, está errado o que eu fiz, eu anunciei de graça. E eu não posso agora dar uma doutrina, não posso agora falar a verdade para vocês fugirem desses lobos que vão entrar no meio de vós. Outras igrejas, outros lugares, despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Irmãos, diz que o pregador não recebe salário. O apóstolo Paulo teve lugar que ele recebeu salário, porque ele tinha que ficar, irmãos, o dia inteiro, noite inteira, trabalhando no meio do povo. Ele ia comer o quê? Por isso eu não sou contra ajudar um irmão. Eu não vou dizer que tem que dar um pagamento todo mês, mas ajudar um irmão não é pecado. O que é pecado, sabe o que é, irmão? É dizer, nós não pagamos ninguém, nós trabalhamos de graça. Você vai lá na instituição, você vê nutricionista, você vê pessoas que trabalham de segurança, você vai lá a qualquer hora, está aberto com seguranças lá, muitos deles até irmãos. Você vê caminhões saindo e entrando e fazendo entregas. Tá tudo de graça. Procura saber isso. Você vai ver que tem carteira registrada. Eu conheço, tá? Posso dizer. Você vai ver que tem carteira registrada. Você vai ver que tem até direito a férias. Então, aí o obreiro, né? O apóstolo, o santo, o homem de Deus, levanta lá na frente e diz, aqui ninguém ganha nada. Não seria mais fácil dizer, ó, nós que pregamos não ganhamos. E ainda é mentira, porque quem prega também ganha alguma coisa, sim, irmão. Ganha por fora. Ganha por fora. Um dá um dinheirinho daqui, outro dá dali. Não vem dizer para mim que não, irmão. Não vem dizer para mim que não. Não vem dizer para mim que não, irmão. Pelo amor de Deus. Isso daí seria... Ah, eu nunca ganhei. Você pode ser que nunca ganhou, mas eu conheço muitos que ganham. É mais ser sincero, fazer como determinados lugares que falam, olha, eu conheci um irmão, ele era de uma determinada denominação, aqui em Portugal. E ele tinha uma ajuda de custo mensal para a casa dele e para a família dele, porque ele tinha que ficar disponível para a igreja. E ainda tinha o dízimo da igreja. Irmão, o dízimo da igreja, eu acompanhei ele para mim ver, eu fui alguns dias lá. Às vezes não dava nem para pagar o aluguel da igreja. Ele tinha que tirar do que ele ganhava para colocar ali. Isso aí aconteceu. É claro, irmãos, que tem lugar, eu não sou a favor dessas coisas,
eu não sou a favor de dízimo, nada disso. Estou falando que pelo menos eles estão sendo sinceros, estão falando a verdade. Agora, em outros lugares falam não ganha nada e ganha muito mais do que esse pastor que eu estou falando aí. Ganha tanto que compra até avião. Existem denominações que as pessoas têm avião, têm helicóptero. Irmão, eu não estou generalizando. Eu estou falando nomes de igreja. Estou falando que existem sim falsos apóstolos, falsos profetas em todos os lugares, não é num lugar só. Não estou generalizando, não é porque um é assim que todos vão ser, certo, irmãos? Mas geralmente os que estão na frente, mesmo na ponta da lança, é os que são mais favorecidos. Os outros pequenos, eles têm que esperar até chegar a vez deles. Não vem dizer para mim que é mentira, irmão. Seja sincero, irmão, seja sincero. Você que prega, pelo amor de Deus, fale a verdade, irmão. Não suba lá na frente para mentir. Diga lá, olha, eu fui ajudado. Eu fiz viagens missionárias. Graças a Deus, irmãos. Quantos irmãos me ajudaram? Irmãos particularmente, mas não a instituição. Muito pelo contrário, muitas das vezes a instituição não queria que eu fosse. Por quê? Irmão, eu ia com pouco dinheiro e às vezes ainda sobrava. Sobrava um pouquinho, coisas assim, vamos dizer uma mixaria que não dá para nada. Irmão. Dava para comprar um pão, um leite, um café e às vezes um pedaço de carne. Irmão. Mas tinham alguns que sobrava muita coisa. E quantos devolviam, eram honestos. E quantos arrumavam notas? Eu posso dizer isso que eu trabalhei num comércio e eu era muito novo naquele lugar e a minha mamãe era dona daquele comércio naquela época. E chegava lá um determinado irmão pedindo notas fiscais. E a minha mãe não entendia e dizia, não, minha senhora, é porque eu fui no lugar e eu tenho que prestar conta e eu esqueci de pegar notas. Eu precisava de 5 notas de tanto. E a minha mãe não era crente, irmãos. Para eles aquilo ali, sonegar, aquelas coisas todas, irmão, para eles não temiam a Deus. Até, inclusive, irmãos, eles participavam às vezes de coisas ocultas. E ele ia lá e eu via ele sair com aquelas notas, já com valores, que ele não tinha comprado nada. Para que ele usava aquelas notas? Eu não conhecia, eu era jovem. Depois que eu entrei, aí eu comecei a perceber que tinha uns envelopes que vinham, aqueles envelopes era para prestar contas de viagens. Aí eu entendi que aquelas notas que aquele cidadão pegava era para subornar, irmãos, o valor que ele tinha tirado para ele. Não vou falar o nome, não vou falar aonde foi, mas acontecia isso. Eu não tenho interesse nenhum de sujar o nome de ninguém. Eu só estou te explicando como você consegue conhecer um falso obreiro, certo, irmãos? Então vejamos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo não foi pesado a ninguém. Os irmãos que vieram da Macedônia supriram as suas necessidades. Ele falou aqui, ele não mentiu, ele falou, não, eu vi, Deus mandou um anjo, não sei o que, não. Os irmãos que vieram da Macedônia supriram a necessidade dele. Está aqui, irmãos, no versículo 9 do capítulo 11. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei, quer dizer, porque ele trabalhava também, mas às vezes faltava, então alguém o ajudava, não há nada de mais nisso, certo, irmãos? E ele disse aqui, como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões de Acaia. Quer dizer, se alguém ajudasse ele lá, a glória de Cristo estava sobre ele e essa liberdade, irmãos, esta glória não seria impedida nas regiões de Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Deus sabia que ele amava. Você pensa que eu não te amo? Você pensa que eu não amo a tua denominação? Você pensa que eu não amo aquele que falou coisas que não devia? Eu amo a todos, eu não tenho nada contra ninguém. Eu estou falando o que está escrito. Você não tem como sair daqui, irmão. Está escrito aqui. Como é que você vai? Esse aqui é o ensinamento que eu estou dando aqui hoje. Esse, presta atenção. Mas o que eu faço,
o farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião. Porque tem aqueles, irmãos, que já que estão num lugar mais elevado, querem buscar ocasião. Agora eu vou falar isso para mim conseguir também igual a ele, vou buscar uma ocasião, mas ele já cortou para que ninguém buscasse ocasião, entendeu? A fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Aí ele falou pesado, irmão, porque tais falsos apóstolos, que ele queria dizer não apóstolo, irmão, no sentido do apostolado, porque sabia que se era falso não era apóstolo. Entendeu, irmão? Uma coisa falsa, um dinheiro falso não é dinheiro, é falso, não resolve nada. Se ele era falso, logicamente ele não era apóstolo. São obreiros fraudulentos. Obreiros fraudulentos. O que é obreiro fraudulento? Obreiro que faz coisas erradas, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Você olha para ele, é um anjo da igreja. E não é maravilha, porque até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras, certo? E para terminar, quais são as suas obras? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, irmão, parece que está fazendo barulho ali de novo. Quais são as suas obras? E agora, irmão? Glória ao nome santo do Senhor, acho que eu aumentei demais, irmão. São estas obras que eu vou falar agora, para encerrar o vídeo. Falta de amor, não dá atenção para o pobre, necessitado, porque pobre todos nós somos. Tem a sua panelinha, só aqueles que fazem parte dela é que ocupam cargos. Tem o seu grupinho de churrasco e de outras coisas, certo, irmãos? Se um necessitado chegar perto dele, ele até parece que tem nojo, certo, irmão? Se uma pessoa maltrapilha chegar perto dele, às vezes até tem segurança para perguntar o que a pessoa quer, até segurança, porque eles não confiam mais em Jesus Cristo, não tem anjos mais para guardá-los, então eles precisam de segurança. Eu não sou contra que um empresário tenha segurança, que uma pessoa, mas um religioso, irmãos, que crê na Bíblia Sagrada, que crê em Jesus Cristo, eu nunca ouvi dizer que Paulo teve segurança, que Apolo teve segurança, que Filipe teve segurança, que Tiago teve segurança. Hoje, e vocês querem saber, naquele tempo, se eles tivessem, eu até achava que deveriam ter mesmo. Por quê, irmãos? Porque eles eram perseguidos para ser mortos. Agora, gastam um dinheirão com segurança, o dinheiro é seu, você faz dele o que você quiser. Mas então demonstra que você não é um apóstolo de Cristo. Você já está mostrando, você não crê em anjo, você tem que ter segurança. Você não acredita que Deus pode te livrar na última hora. Agora, se você é dono de uma empresa enorme, que fatura milhões, né? A não ser que a tua denominação seja a tua empresa, certo? E que você faz dela uma empresa e usa do povo como massa de manobra. Então, irmãos, tenhamos cuidado. Examinemos bem as Escrituras, porque tais obreiros fraudulentos estão por aí espalhados. E aqueles que são sinceros são taxados de pecadores, de homens mentirosos e de falsos profetas. Mas nós damos glória a Deus, porque o Senhor Jesus disse, bem-aventurados sereis vós, quando falarem a verdade e vos perseguirem, e vos levarem perante os tribunais e os sinédrios, as justiças aqui da terra, né? Vamos dizer assim, as delegacias aqui da terra, como tem muitos que estão indo, né? Alegrai-vos, pois, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Deus seja louvado. Amém e amém.